Os desafios da mulher contemporânea: carreira, maternidade, casamento, autocuidado, saúde mental e espiritualidade. Se esse assunto te interessa, fique conosco, que é sobre isso que vamos falar. Seja bem-vindo a mais um episódio do Conversa com Paulo. Eu sou Paulo de Deus, psicólogo clínico especialista em terapia cognitivo-comportamental. Hoje nós teremos uma conversa muito importante sobre os desafios enfrentados pela mulher na contemporaneidade. Vivemos um tempo em que muitas mulheres precisam enfrentar inúmeros desafios: carreira, maternidade, casamento, profissão, e tudo isso diante de um mundo muito veloz, muito descartável, muito consumista. Em meio a tantas cobranças, pressões, vontades de fazer e de não fazer, nós encontramos mulheres assim. Muitas acabam adoecendo emocionalmente, sentindo-se pressionadas, culpadas, limitadas nas suas potencialidades. E para conversar sobre esse tema, hoje eu trago uma convidada especial, uma profissional de respeito. Viviane Marques, ela é esteticista, empresária, esposa, mãe, estudante de psicologia e também é coordenadora de um grupo de mulheres da Igreja Metodista Central de Teresópolis, onde ela desenvolve um trabalho de acolhimento, acompanhamento, fortalecimento da fé e direcionamento para que cada mulher reconheça sua identidade e viva os propósitos de Deus para as suas vidas. Seja bem-vinda, Viviane Marques, é um prazer estar aqui com você e que a nossa conversa possa fluir e que possa ser satisfatória para todas aquelas que vão estar conosco nos ouvindo. Seja bem-vinda. Eu quero primeiro agradecer a você pelo convite, né? Para mim é um prazer, né, poder estar aqui no seu podcast, falando um pouco assim sobre esse tema tão relevante hoje, né, no nosso mundo feminino, no mundo das mulheres, trazendo aí uma conotação especial, né, na verdade, quando você fala de carreira, né, de maternidade, de ser esposa, de estudar, né, estudante. E aí isso traz para mim uma alegria muito grande, porque hoje é o que eu vivo, né? Então, muito obrigada, viu? Eu agradeço muito por estar aqui, ter sido convidada por você e participar desse momento. Que bom que você aceitou e espero que seja bastante satisfatório tudo isso aqui que nós vamos conversar. Seja bem-vinda. Obrigada. E eu queria já iniciar te fazendo uma grande provocação acerca da sua área de atuação hoje. Como é que surgiu a sua atuação na área da estética, Viviane? Então, a estética surgiu para mim como um resgate. Há 15 anos atrás, eu era apenas a esposa e mãe de adolescente, não exercia nenhuma profissão, a menos que tivesse algo para vender, uma revista, né, de grandes marcas. Sim. Vivia essa área na minha vida. E então, em algum momento, assim, há 15 anos atrás, eu fui despertada a fazer um curso técnico de estética. Inclusive, fiz aqui na minha cidade mesmo, em Teresópolis, no Senac, que para mim foi me despertando cada vez mais. Porque quando você olha a estética cuidando da beleza, você vê mais profundo do que isso, né? Então, quando eu comecei a estética, foi a partir de um curso, um despertar. Então, eu falo que foi o meu resgate, porque a partir daí eu não parei mais. Eu dei continuidade, continuei estudando, montei o meu negócio, né? Inclusive montei com uma grande amiga minha, ela já trabalhava nessa área, e ela me impulsionou a estar fazendo, né? Trabalhar e montar um negócio e dizer para mim, você é capaz. Porque por trás de você fazer um curso e você trabalhar com a estética, para mim lá atrás estava dizendo, você é capaz. Houve um motivador aí bem interessante, né? Isso. Houve alguém que olhou para mim e disse, você não pode ficar parada onde você está estagnada. Então nós vamos desenvolver em você o talento que você tem.
Bacana. E aí, a partir daí, então, eu não parei mais, né? Dentro da minha área estética, eu fui me profissionalizando, né? Hoje eu sou instrutora de micropigmentação, né? Sou professora, ensino essa área para as mulheres e consigo desenvolver outras pessoas a partir do momento que eu também fui desenvolvida. Uau! Parabéns, que trajetória bacana. A partir de um momento ali, né, de como você usou, estagnação, houve ali então um despertar e lógico, alguém te motivando, isso é fundamental. Como é que você consegue, Viviane, conciliar esses papéis todos, né? Empresária, estudante, esposa, mãe e líder de mulheres, né, num espaço eclesiástico? Como é que é isso, Viviane? Então, eu sempre falo assim, que a gente precisa ter prioridades e fazer um checklist. O que é urgente, né? O que é realmente necessário e onde você quer chegar diante dessa situação, né? Diante dos desafios propostos. Porque hoje eu trabalho, estudo, né? Continuo esposa e mãe. Embora mãe de adultos, mas continuo ali exercendo um papel de maternidade. E eu digo sempre, uma coisa de cada vez. Né? Que se eu embolar muitas coisas, se eu começar a querer fazer todas as coisas de uma vez só, eu não vou dar conta. Então, assim, existe o meu momento em casa, né? De qualidade, existe o meu momento da faculdade, de estudar, de conseguir dar conta da faculdade nessa geração, né? Hoje, conseguir desenvolver o que eu preciso dentro da faculdade. E também existe a função eclesiástica, que é ser a coordenadora de um ministério. Então, assim, eu tento ser sensível, ter um olhar sensível, ter aquele olhar, né, de expert para você poder desenvolver pessoas, para você poder chamar para perto, porque também a gente lidar com mulheres ali que acham que elas não são capazes. Talvez mulheres que elas não se veem dentro de uma posição, numa posição de liderança, né, numa posição de ser cuidadas, numa posição de executar tarefas. Então a gente chama para perto, né, ajuda a fazer, mostra como faz e dá o desafio para que a pessoa também cresça, né? Bacana, essa perspectiva de observar essa integralidade, ela é fundamental. Na medida que você observa quem são essas mulheres, como elas se localizam, né, nesses espaços, nesses papéis, que eu vejo que é como você, da melhor forma, assim o faz. Né? Você falou de qualidade, eu acho que isso é fundamental. Né? Executar com prioridade, você usou também essa palavra, e fazer da melhor forma possível, né? Chegou a sua mão para fazer, você vai se empenhar para poder executar da melhor forma, com qualidade, fazendo a entrega de forma que satisfaça a você e aqueles que recebem, né, essa sua disponibilidade, né, de capacitar, de orientar, de direcionar. E em casa, né, com o seu marido e com os filhos, né, à distância, mas também orientando. Bacana. E com isso a gente já começa a perceber essa mulher, né, inteira, mas precisando enxergar todas essas... eu não queria usar essa palavra fragmentada, mas ela está inteira, mas precisando executar esses papéis. Vamos usar essa palavra aí, fragmentada. E com essa preocupação, vamos assim dizer, né, que eu percebo que você tem e que eu acho que isso traz, de certa forma, até uma referência. Eu acho isso importante. Você acha assim? Sim, acho. Eu acho que é muito importante a gente saber que nós somos capazes e que, para nós mulheres, muitas vezes, Paulo, por uma forma assim, ou uma cultura familiar, ou a forma como que você foi criada, como que você foi introduzida nesse mundo, né, gigante, de tantas coisas, hoje de tantas informações, muitas das vezes a mulher ela se limita, porque ela não consegue vislumbrar o que ela pode fazer a partir do seu talento. Na semana passada eu tive uma experiência com uma pessoa, dei um desafio para ela e ela falou, mas eu nunca fiz isso. Eu falei, mas eu tenho certeza que você tem tanta coisa para ensinar,
tanta coisa aí dentro de você para dar, a partir do seu talento, a partir de tantas experiências que você já teve tão fortes, que você vai conseguir executar de uma maneira profunda, singela, e você vai tocar o coração de muitas pessoas. Ela aceitou o desafio. E foi muito interessante, assim, que no momento que ela precisou executar, ela estava ali livre para fazer, para poder falar, sabe? E foi lindo, e foi de uma forma dinâmica. E ela trouxe símbolo para tudo aquilo que ela estava mostrando, sabe? Ela trouxe significado, ela trouxe dinâmica. E ela sorria e ela falava assim: olha, gente, eu nunca fiz, mas agora eu tô me vendo fazendo. Que potência, né? Sabe? É a partir de coisas que você identifica que a pessoa já tem ali. Verdade. E ela não consegue enxergar. Sim. Esse olhar, essa sensibilidade no olhar para mulheres, não no contexto de igreja ou no contexto profissional, sabe? Naquelas que convivem com você, precisa acontecer. Sim. Você precisa saber que Deus fez com você, você se permitiu viver novas experiências, mas também Deus está te talhando para mostrar o que as pessoas têm. Legal, bacana essa perspectiva. Vamos avançar aqui. Eu queria já contextualizar essa mulher contemporânea e aquilo que muitos entendem como uma sobrecarga. Tem muitas mulheres, Viviane, que elas sentem que precisam dar conta de tudo, de serem excelentes em todas as áreas. Como é que para você é essa cobrança? Eu não sei de que forma ela vem para as mulheres, e eu posso trazer um pouco da minha experiência da clínica no atendimento com algumas mulheres, mas existe isso. Como é que você percebe isso nas suas práticas aí, como professora, como líder? Como é que é isso, essa sobrecarga? Eu preciso ser excelente. Você contou uma experiência aí muito interessante. Sim. É muito interessante essa pergunta, porque, como eu falei anteriormente, a gente vem de uma cultura do dar conta. Né? Okay. Vamos dizer, eu fui criada por mulheres que deram conta. Elas deram conta de vários desafios, mesmo estando em déficit em algumas coisas, elas deram conta e puderam criar filhos e puderam trabalhar. Então veio o quê? Veio a sobrecarga, veio o cansaço, veio a fadiga, a exaustão. A gente precisa desmistificar isso na nossa cabeça, né? Como mulheres. E saber que tá tudo bem se não for perfeito. Sim. Porque muitas das vezes a perfeição, ela não precisa acontecer ali no físico, está na nossa cabeça. É uma cobrança muito grande. É uma cobrança, né? É algo que vem externo, né, do mundo, né? Hoje as mídias, né, sociais, elas impõem meio que isso, né? É a perfeição da beleza, é a perfeição de um corpo, é trazer um peso, sabe? De cobrança, então por isso a gente se coloca no lugar da perfeição. Não, eu preciso dar conta de tudo, eu preciso que a minha casa esteja impecável, que o meu casamento seja impecável, que o meu trabalho seja impecável, que seja o melhor de todos, mas também preciso que em todas as minhas funções eu preciso ser vista como perfeita. E isso não vai acontecer. Porque dentro do nosso casamento não depende só de nós. Sim, o outro, né? Porque em todos esses exemplos que você deu, tem o outro aí, né? Sim. Então, assim, dentro do meu trabalho, eu não vou ser a melhor, mas eu vou fazer o meu melhor. Isso. Né? Dentro da comunidade como igreja, eu também não vou ser a melhor, mas eu vou fazer o meu melhor. Né? Dentro do servir, de captar pessoas, de sonhar junto com elas. Na maternidade, eu também não vou ser a melhor mãe. Eu vou aprender com os meus erros, assim como eu já aprendi muito ao longo desses anos. Né? Os meus filhos estão criados, graças a Deus por isso. Mas eu ainda aprendo na maternidade. Eu ainda olho para eles e vejo, meu Deus, eu preciso melhorar nisso, na comunicação com os meus filhos, né? No relacionamento com eles, trazendo eles para perto. Né? Graças a Deus a gente tem eles perto, mas existem muitas mães que não têm. Existem aquelas que sofrem pela ausência de um filho, sofrem porque não conseguem um relacionamento saudável com um filho, ou sofrem porque não conseguem um relacionamento saudável dentro do seu casamento. Né? Então, e às vezes consigo mesma.
não consegue se olhar e ver que ela tem uma essência, né? Que ela tem algo que é só dela. E ela consegue sim, não precisa ser perfeita, mas ela precisa ser ela, numa identidade única, de uma pessoa que vai conseguir desenvolver, vai conseguir viver os desafios da vida com leveza, né? E isso hoje precisa ser algo que a gente precisa pensar. Quando a gente fala de leveza, eu penso em equilíbrio, né? Sim. Eu entendo que essas potencialidades, na medida que elas assim precisam ser representadas e postas em práticas, né? Que são esses papéis, e que eles não precisam ser executados com perfeição, né? Eu acho importante que haja o reconhecimento do papel. Agora, como eu vou assim executar, não vai exigir de mim essa perfeição, mas vai exigir de mim ter que cumprir aquele papel da melhor forma que eu puder fazer. Então tem que ter equilíbrio mesmo, né? Essa leveza aí que precisa ser extraída, precisa ser percebida, que eu entendo que seja um dos seus papéis, né? Como líder no espaço eclesiástico, é de fazer com que haja esse reconhecimento. Existem esses papéis de fato, mas eles precisam ser feitos na medida certa, né? Com equilíbrio, com leveza, com tranquilidade, entendendo quem você é na execução desses papéis. Você acredita que existe uma romantização da mulher forte, entre aspas, que acaba fazendo com que elas ignorem seus próprios limites? Você acredita nisso? Acredito. Essa coisa, mulher forte? Como é que é isso? Acredito. Por conviver com mulheres, né? Não só no âmbito de igreja, mas dentro do meu trabalho. Por conviver com mulheres e saber e olhar para elas muitas vezes e pensar, existe um lugar de descanso, mas que elas não conseguem acessar. Porque a mulher, quando ela se coloca como uma mulher forte, eu vou dizer por uma experiência minha, assim. Em muitos momentos da minha vida, as pessoas olhavam para mim e diziam assim, meu Deus, você é muito forte. E dentro de mim, eu pensava, mas eu não quero ser forte. É um contraponto. Existe esse contraponto. E por que você não quer ser forte? Porque você está dentro de uma situação que gera tanto desgaste, tantas demandas, tanta dor, vamos dizer, emocional, de exaustão, né? Gera tantas coisas emocionais dentro da sua vida, tanta confusão dentro da sua mente, e que você... Mas eu não quero ser forte. Mas você precisa lidar com aquela demanda. Então, o lidar com essa demanda precisa de quê? Do equilíbrio. Sim. Né? Você está dentro de uma demanda difícil, de um problema difícil, você precisa de um equilíbrio. E precisa saber que ali você precisa olhar para dentro de si mesmo e pensar, eu sou frágil. Isso. Eu preciso de equilíbrio. Eu preciso olhar ponto a ponto aqui e saber até onde eu posso ir. Né? E em muitos momentos, a mulher forte, ela se vê sozinha. Porque as mulheres que estavam próximas não conseguem alcançar o que ela está fazendo. Porque ela quer ser forte, ela quer mostrar que ela vai conseguir chegar naquele objetivo ou, né, resolver as suas resoluções ali e conseguir de uma forma rápida, vamos dizer. E é muito difícil isso, acompanhar esse processo. Então você precisa respeitar o teu limite, entender a sua fragilidade e não se colocar no papel da forte. Dizer, eu não quero ser forte, eu quero resolver, mas não quero ser forte. Perfeito, eu acho que isso é importante, considerando essa coisa do extremamente sobrecarregada que vem depois do mulher forte, né? Se eu preciso me mostrar forte, pode chegar nesse lugar da sobrecarga, do cansaço extremo, por conta dessa coisa de ter que sustentar tantas responsabilidades sozinha. A gente sabe que existem muitas situações e condições de mulheres que estão, de fato, nessa condição, né? De estarem sozinhas, né? São aquelas que são as solos. Mas mesmo nessa condição, tem que se perceber essa fragilidade que há. Porque senão... vai chegar num lugar de culpa. E aí tem uma chamada hoje no cenário que é a das culpadas por descansar.
Então eu me sinto culpada por descansar porque eu preciso produzir, eu preciso desempenhar. Aí eu me culpo por eu descansar. Eu não posso descansar. Então eu não posso pedir ajuda e às vezes ela não consegue atender. Então reconhecer isso, e aí quando a gente vem para o campo da psicoterapia e do espaço terapêutico para a gente poder fazer essa leitura a partir dessa fala que é trazida nesse momento extremo, né, de sobrecarga, de ter que sustentar tudo sozinha, de ter que assumir todas essas responsabilidades. Quando a gente vem com essa mulher e encontra ela nesse espaço de psicoterapia, quando ela reconhece isso, aí a gente consegue, observando tudo isso, iniciar um trabalho de reorganizar tudo isso, de reestruturar tudo isso, de fortalecer a autoestima, de observar essa mulher enquanto potencial, enquanto limites que existem de fato e colocar para ela limites que sejam saudáveis, para que ela possa enxergar tudo isso e reconhecer, não, eu posso dar conta disso tudo, mas como eu vou dar conta disso tudo? Você usou a palavra equilíbrio, que nós já havíamos comentado anteriormente. Acho que o equilíbrio é fundamental, mas é necessário que haja essa percepção. Eu preciso enxergar essas coisas para que eu possa... Faz sentido? Muito, muito. O que você está falando, o que me remete a essa palavra, é a totalidade. É a mulher na totalidade, em todas as áreas da vida dela. Eu usei uma palavra esses dias numa conversa falando sobre transicionar. Então, muitas vezes a gente precisa sair desse eu quero ser forte, eu preciso ser forte. Você precisa sair desse lugar e entender, eu quero transicionar para um lugar de descanso. Sim. Eu vou conseguir dar conta, eu vou conseguir resolver. Aí você entende o que é totalidade, em todas as áreas dela. Né? Em que momento que eu me perdi? Foi na minha saúde? Né? Foi no meu equilíbrio? Foi no meu trabalho? Foi na minha casa? Foi com os meus filhos? O que me desequilibrou aí? Uhum. Então, entender essa totalidade, eu acho que é uma ferramenta, sabe, ô Paulo? Que traz mesmo, assim, essa leveza. Sim. Que traz, assim, o sentido das coisas, né? Uhum. Precisa ter sentido. Precisa ser intencional, né, naquilo que você se propõe a fazer, naquilo que você quer resolver, né? Então, até para se colocar, né, como uma mulher, hoje, você precisa saber como se colocar. Dentro de todas as áreas da nossa vida, existem sensibilidades, né? Coisas que a gente vive como desafio, como dificuldades, né? Então, a gente precisa saber quem nós somos. Sim. Né? Onde que eu quero chegar. Sim. Algumas delas que a própria vida impõe, outras por escolha mesmo. Na verdade, porque às vezes nós escolhemos, fazemos aquela opção. E quando eu faço essa opção, faço essa escolha, e se ela de fato foi consciente ou não, mas eu tenho ali uma responsabilidade. Como eu vou assumir isso? Como eu vou dar conta disso? E precisa estar organizado isso, né? E se falando de emoções, eu preciso ter isso bem organizado mesmo, por conta dos limites, né? Até onde eu vou, como eu vou, não é verdade? Vamos avançar aqui, agora falar um pouco de vida profissional e de identidade. Essa questão de realizar-se profissionalmente, dedicar-se à família. Muitas mulheres vivem esse conflito, né? Como é que você observa essa... Porque isso é uma realidade, né? Na verdade, hoje o mundo ele aponta para esse lugar, inclusive de reconhecer mulheres em posições de liderança, equiparação de salário, enfim. Tudo isso, o mercado de trabalho, ele está mostrando isso, né? E as mulheres no movimento de fazer com que isso seja de fato reconhecido. Mas existe essa coisa da família também. Então, como é que é para você isso? Como é que você observa isso? Realização profissional e dedicação à família. Não é fácil. A verdade é bem essa. Porque você se divide.
né? Você divide a sua atenção, você divide o seu tempo. Eu hoje, como estudante, vou dizer que eu preciso dividir o meu tempo em 3, né? Lá em casa. É o trabalho, a faculdade, né? Ou a casa, a faculdade e o trabalho. Vai depender da ordem do dia. Sim. Qual é a demanda do dia. Imagino. Né? Mas algo que você estava falando e me veio muito nítido na minha mente. O primeiro ponto aí é você saber se a tua família está falando a linguagem que você quer. Ah, mas Vivi, qual é a linguagem que você quer ouvir? A linguagem da concordância. Sim, isso é importante. Né? Se a tua família ela está de acordo Sim. com aquilo que você está fazendo, né? Com o teu sonho, com aquilo que você está projetando ser. Né? Porque você transicionar hoje de profissão, hoje para mim é um desafio muito grande. Né? Eu já sei fazer o que eu faço. Eu já domino o que eu faço. E eu estou transicionando daqui a pouco. Sim. Né? Então, a família precisa entender isso também, né? Tem que ter esse equilíbrio entre família, tem que ser essa concordância. Para mim, é um sonho junto. Vamos sonhar junto? Né? O que você acha? Antes de eu tomar uma decisão, o que você acha? Você acha que isso vai demandar do meu tempo muito? Você vai se sentir traído, né? Entre aspas? Vai se sentir roubado, né? Por isso? Não, você tá certa, é o seu lugar. Eu acho que você tem total apoio da sua casa para poder fazer o que você quer fazer. Então, assim, a carreira hoje, né? De qualquer mulher, ela precisa estar atrelada a essa concordância. Sim. Porque senão ela vira tóxica, né, o Paulo? Vira uma competição dentro de casa, de tempo, né? Você compete o tempo com a sua família, né? Com o seu... Vamos dizer que você tem outro trabalho e está transicionando, como eu, ou não, você tem só o seu trabalho e você compete o tempo do trabalho com a família. Você precisa trazer esse pensamento de onde que eu estou deixando a desejar, ou se não está deixando também, graças a Deus por isso, né, que você consegue viver essas duas esferas, né, de trabalho, de conseguir crescer no trabalho, ter uma carreira bem-sucedida, mas também tem uma família bem-sucedida. Também tem, né, uma família ali equilibrada, que te dá o suporte, né, que consegue entender que o teu momento de crescer é agora e que eles estão ali te amparando. A tua base não se move. Né? Então, você consegue evoluir, você consegue dar continuidade no teu sonho, né? No teu projeto. Isso é fundamental. Quando a gente parte desse princípio do acordo, a possibilidade da ascensão e dessa realização e dessa dedicação. A gente está falando da realização profissional e da dedicação à família. Então, em havendo um acordo, eu observo também que acaba acontecendo a partilha de tarefas, né, de responsabilidades. Né, porque se eu permito e entendo que a minha esposa ela pode, ela vai, eu concordo que ela faça, eu também estou trazendo para mim uma parte que é dela também na dedicação para a nossa família, né? Para a harmonia, para o conjunto da família. E isso tudo é importante que seja observado para que a gente possa ficar com isso bem claro, os papéis, né, definidos. Essa questão, você falou do tempo, e isso é importante também, né? Como é que eu faço essa administração, vamos assim dizer, né? Essa gestão do tempo, né? Você falou, você hoje é empresária, é estudante e tem as suas responsabilidades junto à sua família. Então, como eu faço isso? Qual é o momento que eu estou aqui, ou que eu estou aqui? Essa coisa do acordo é fundamental. Eu vejo isso também com bastante relevância. Mas, assim, há que se considerar que a mulher ela tem a identidade dela, né? E qual é a importância para você, Viviane, da mulher reconhecer a identidade dela além do desempenho profissional? Eu acho que isso parte de um princípio de você saber quem você é de fato e onde você quer chegar. Porque quando existe uma convicção daquilo que você entende como propósito, você consegue alinhar a sua identidade. Quando existe essa convicção de chamado, você consegue se enxergar dentro dele.
Então, assim, a nossa identidade, ela define o quê? Define quem sou eu, né? Define os meus princípios, né? Define como os meus valores, como eu vou me portar. E isso traz eu não falo um peso como peso, mas traz algo assim muito importante na nossa vida, que é o que nós conseguimos passar para as pessoas. Não de fato assim, quem está fora, mas quem está dentro da nossa vida. O que nós somos para essas pessoas define a nossa identidade. É o que? O nosso amor, é a nossa percepção de carinho, é o nosso limite, né? É você viver, ser integral ali. Eu sou eu ali, né? A minha identidade está ali, eu sou essa pessoa, né? A minha simplicidade, a minha forma de pensar, de agir. Eu acho que a identidade, ela está nisso. Naquilo que as pessoas olham para você e falam assim, mesmo que você não reconheça, as pessoas falam assim, nossa, eu amo estar perto de você, eu quero... assim, no discipulado, a gente fala que as pessoas querem estar com a gente porque, nossa, eu quero ser como você. Entende? Às vezes é algo assim que você passa e que você nem percebe. E que às vezes a pessoa fala e você fala assim, meu Deus, mas acho que eu nem percebi isso. Né? E você consegue alcançar isso aí, né? A identidade, ela precisa estar firmada. Você precisa saber quem você é, né? A tua essência, ela fala muito sobre isso. Sim. Vai falar no teu comportamento e vai começar na tua rodinha ali, quem está em volta de você. E é comum, quando a gente está no espaço de psicoterapia, e eu já tive a oportunidade de atender algumas mulheres, um determinado período da minha carreira na área clínica, que essas mulheres, elas com tantos papéis, elas às vezes não conseguem ter isso muito bem limitado, né? Não tem o limite, aí acaba que não define. E quando ela não define essa identidade individual dela, fica bem claro que ela não está preservada. Aí a gente precisa reconectar essa mulher com ela mesma. Aí você falou de essência, e aí quando a gente resgata, né, esse conceito de essência, quem de fato você é enquanto essa mulher que pode ser tudo isso. Você pode estar nesses lugares que você deseja estar, na medida que você se sente capaz de fato, e como eu vou executar isso, né? Como eu vou fazer as minhas entregas, como eu vou vislumbrar e percorrer esse propósito. Você usa essa palavra também. Propósito é algo que te impulsiona, que te motiva, né? Porque tem valores envolvidos. Então isso é fundamental. Então, assim, é importante que a mulher reconheça tudo isso, e quando ela vem para esse espaço da psicoterapia, no momento dessa possível desorganização, a gente vai ali encontrá-la, fazer com que ela se encontre, né? Porque as reflexões, elas vêm muito dela própria, e aí ela vai se reencontrando, vai entendendo os seus desejos, vai entendendo os seus limites, os seus valores, e aí encontra propósito, encontra desejo. Sim. E aí os projetos, eles começam Sim. a acontecer. Sim. Eu acho que é por aí, né? Então você, como estudante de psicologia, eu não sei se seu público vai ser esse, né? Mulheres, você já tem ele aí já como alvo de tantas das suas Sim. práticas. Sim. Mas tudo isso é importante, né? A gente está enxergando enquanto potências, né? E aí, quando a gente fala de potências, a gente também está conectando com essência. Eu acho isso muito interessante. Faz sentido isso tudo? Muito. Não é interessante? Muito interessante. E precisa que se haver para algumas esse despertar. Sim. Né? Esse brotar de consciência para esse lugar. Sim. De quem é essa mulher. Te traz aí a palavra totalidade, né? Essa mulher Sim, na totalidade. Não é só não só os fragmentos dela, mas ela na totalidade, né? Sim. Como é ela na totalidade, né? Essa junção tá toda se encaixando, né? Uhum. E
E é muito importante isso, assim, que você falou dentro da psicologia, porque acredito eu, né, que eu vou viver muitas dessas demandas, assim como você já vive, da pessoa não saber quem ela é. Sim. E onde ela pode chegar. Né? Porque aqui eu não estou falando da Viviane em si, eu falo de mim, conto a minha experiência, mas a partir daqui alcança muitas mulheres que vão ouvir e vão dizer, meu Deus, isso faz todo sentido. Sim, né? E o grande propósito dessa nossa conversa é trazer essa sua perspectiva enquanto uma mulher que cuida de mulheres. Isso eu acho que é muito importante, porque você tem um lugar de fala. O seu lugar de fala é muito importante. Sim. Dentro das visões, das perspectivas que você tem, dos contatos, das relações que você vem tendo. Sim, né? No seu espaço de trabalho, no seu espaço eclesiástico. Acho que isso é muito importante. E quando a gente vai para esse lugar do cuidar da saúde mental, aí a gente já vai entrar num outro lugar. E aí a gente vai fazer descobertas que são outras. Exatamente. Porque sempre tem os outros também. Exatamente. E aí não é a mulher sozinha. Não. Né? Porque a totalidade dela reverbera também nos outros, né? Que estão ao redor. Sim. E aí tem que haver também todo um equilíbrio, né? Nessa totalidade aí. E aí a gente vai avançar mais um pouquinho. Falando de casamento, de relacionamentos e de saúde emocional. Na sua opinião, o que costuma enfraquecer a conexão entre marido e esposa? Na minha opinião, é um cansaço exacerbado. Vou falar um pouquinho do meu relacionamento, né, do meu casamento. Às vezes os homens eles têm a tendência a querer dar conta e de trabalhar muito. Né? Porque ele é natural do homem, né? Ser o provedor, né? Precisa ser aquele que está provendo, que está levando. Eu preciso, não posso deixar faltar para minha família. Eu acho que o cansaço exacerbado ele atrapalha a comunicação. Ele traz um peso. Por quê? Como esposa, o que a gente pensa? O marido está muito cansado. Vou encher o saco dele. Não quer falar nada, não quer comunicar. Nada. Não quero me comunicar, né? Falando mais bonito, eu não quero me comunicar. Mas precisa haver uma fala. Eu acho que isso atrapalha. Esse medo de incomodar. Não o medo em si, mas... Né, poxa, tá tão cansado, tá com a mente cansada, trabalhou tanto... Vou falar isso agora não. O cansaço fica aí, né? Nesse lugar aí, né? De leitura. Eu acho que esse cansaço, assim, ele acaba te limitando. Né? Você acaba impondo limite sem necessidade, que poderia falar um pouquinho de cada vez. Não precisa falar tudo de uma vez só, mas um pouquinho de cada vez, né? Pontuando mesmo, né? E a experiência que a gente tem em casa é essa. Muitas das vezes eu preciso pontuar. Porque eu vejo que a fala é de muito cansaço, de estresse mesmo, né? Não só o físico, mas o estresse, a responsabilidade, né? O lidar com pessoas e tudo mais. Então, assim, você se coloca pontuando, mas você já... Vamos pensar nessa vertente. Se você não fizesse dessa forma, tentar ajudar, né? Que aí você traz uma comunicação mais clara, né? Você vai ouvir de uma forma mais ampla, né? As coisas e conseguir se relacionar melhor. Sim. Né? Também colocando os seus desejos, né, Paulo? Colocando aquilo que você gostaria que fosse, como seria, né? Trazer essa comunicação assim, para o casamento, eu acho muito importante. Assim. Isso eu não sei desde quando me casei, que vou fazer 34 anos de casada esse ano. Uau! Não sei, isso eu aprendi com a vida. Sim. Né? Isso você aprende convivendo e vivendo, e tomando tombo, e levantando, e renunciando. Sim. Você aprende dessa forma. Para nós, mulheres, é muito difícil o silêncio. É muito difícil a gente se retrair porque a gente quer falar. Sim. Para os homens, é mais difícil ouvir. Sim. Né? Ainda bem que você concorda. Você está falando com um homem que reconhece tudo isso. Exatamente. Então, assim, mas nós mulheres também precisamos ter o quê? Um equilíbrio. Sim. A gente precisa saber o que a gente fala, da forma como que fala, né? Como a gente se coloca. Porque nem sempre a nossa interpretação feminina é a mesma que um homem tem. É diferente. Então, assim, esse lugar de conversa, né? De você ouvir primeiro,
eu sempre falo isso, bota água na boca e ouve primeiro. Depois que você ouvir, aí você vê se você precisa realmente falar ou não. Sim, porque é importante, né, o comunicar, né, enquanto uma característica, né, uma evidência importante nas relações. Né, como a gente trouxe para essa questão do marido e esposa, e você tocou nesse ponto, né, o comunicar, a comunicação, o silêncio, as características e as diferenças que existem, né, no homem e na mulher. E quando você vem para o lugar e fala da comunicação, você tocou num ponto que é fundamental, e guardar a diferença do homem e da mulher, né, desse silêncio e desse falar Sim. fácil. Sim. E aí, o que eu falo, às vezes eu não preciso falar. Exatamente. Às vezes eu preciso silenciar. Sim. E às vezes e aí tem o respeito. Sim. Porque aí no fundo também tem o concordar, porque tem que ter isso também. Sim. Mas o comunicar, de fato, é algo que a gente precisa trazer, né, para a conversa. E a gente reconhece muito isso no campo da psicoterapia mesmo, né? Exatamente. A gente trabalha essa coisa do comunicar. Como você está comunicando? Como você está sendo entendida no ato de comunicar? Você está comunicando corretamente, na hora certa, na quantidade certa? Há um respeito? Lógico que não há que se anular. Não vou me silenciar porque o outro está em silêncio. Eu vou respeitá-lo na medida que eu percebo que há um cansaço, como você falou, um cansaço físico, Sim. de um dia extenuante, de uma semana muito cansativa, das demais dificuldades que estão ao redor, mas eu preciso da melhor forma me expressar. Eu preciso dar um retorno a partir daquilo que me foi perguntado, a partir daquilo que me foi provocado. Então, comunicar é demanda, é conteúdo que a gente trata no espaço Sim. da psicoterapia e é importante fortalecer isso, né? Essa ferramenta, levar a mulher e bem da mesma forma o próprio homem, né? Se reconhecer, se autoconhecer Sim. nesse lugar. Eu sou um homem, eu tenho uma característica que é muito peculiar a mim, que é, né, me recolher, me silenciar. Sim. Isso já é reconhecido, mas eu também preciso entender que há em mim uma capacidade de me relacionar de forma saudável, respeitando, Sim. entendendo os limites de um e do outro, tentando até enxergar aquilo que de fato vamos considerar até patológico mesmo, porque para alguns está no lugar de que Sim. os dois precisam observar isso e ir para um caminho de solucionar essa dificuldade. É um olhar cuidadoso, né? Sim. É um olhar de pensar, eu preciso dar voz, né? Eu preciso dar voz. Preciso também ter a sensibilidade de entender o que está acontecendo agora. Né? Então, assim, quando você fala, né, de conciliar, né, carreira, casamento, esse desgaste, essa disputa, precisa ter esse olhar sensível, né, um ouvido sensível, para você conseguir trazer um equilíbrio aí para dentro do relacionamento. Para que não haja, você falou da disputa, né? Isso é muito importante, né, observar isso. Para que não haja isso. Sim. Porque quando cai nesse lugar da disputa, aí fica ruim, na minha percepção, fica ruim. Sim. Porque aí se você compete, não é saudável. Aí fica dentro de um casamento, nem pensar. Né? Se você compete, não é saudável. Perfeito. Isso não vai funcionar. Não pode ser assim. Pode até ser que a mulher vai ser bem mais sucedida financeiramente, mas não é por uma competição. Que ela conseguiu alcançar e ela teve a sua base ali. É a trilha dela, né? Foi a trilha dela. E ela conseguiu alcançar isso, trazendo para dentro do seu relacionamento, sua família, seu casamento ali, o recurso.
né? Vamos dizer assim. E aí é pensar no nosso. É no nosso, não é no dela, não é no dele, é o nosso, né? Eu tenho vivido isso, tenho percebido a importância disso, né? Do nosso. Sim. É nosso. Avançando mais um pouco, Viviane, vamos entrar num outro tema aqui que é tão importante quanto os demais, que é a maternidade e essa coisa da culpa. Eu queria falar um pouco sobre isso, né? A maternidade, no seu ponto de vista, ainda é um dos papéis mais exigentes para a mulher? Com certeza, né? Acho que vai continuar sendo. Porque sempre recai sobre a mãe uma responsabilidade muito grande de educar. E vou voltar assim na minha fala de dizer, não sendo redundante, mas culturalmente, né? Era aquilo, os pais saíam para trabalhar e a mãe fica em casa para educar, para levar para a escola, para dar o alimento, né? Para conseguir fazer com que aquela criança ela entenda que ela precisa estudar, que ela precisa evoluir. E aí a gente se pega hoje ainda nesse campo. Uhum. Mesmo que a mulher ela seja bem-sucedida profissionalmente e ela também saia de casa para trabalhar, ainda é cobrado da mulher, é exigido da mulher que ela dê conta da educação dos filhos. Ainda existe esse estigma, na verdade, que precisa ser... Não, é a mulher. Quantas vezes a gente olha cenários que fala assim, não, quem vai dar conta é a mãe dele, é a mãe dela que vai fazer, né? E isso é até uma covardia, né? Porque a gente acaba sendo, né, ali, se colocando num papel realmente que a gente quer que nossos filhos cresçam. E quer que seja bem-sucedido, quer que o filho tenha educação, e quer que o filho entenda que você está até mesmo dando para ele limites, porque você quer que ele seja bem-sucedido, né, lá na frente. Então, ainda hoje é um desafio muito grande, né? Eu vou falar de novo, meus filhos já são adultos, né? Já têm mais de 30 anos, então... Hoje eu vejo as crianças, né, amigas que têm filhos menores, e eu falo, meu Deus, que desafio enorme é esse? Porque lidar hoje com a geração já está além da geração Z, já nem é mais a Z, já passou. Eu até esqueci o nome, eu vi esses dias numa rede social que já passou da geração Z. E eu falo, meu Deus, como que eu teria paciência para fazer isso? Porque não é fácil, continua não sendo fácil, Paulo. Sim. Continua sendo algo muito exigido de nós e continua não sendo fácil. Dentro dessa geração, eu vejo assim que a mulher hoje ela precisa também entender da tecnologia, das redes sociais, precisa estar inserida nisso para poder entender a linguagem de seus filhos e conseguir progredir com eles. Tentar compartilhar o mínimo que seja nesse lugar aí, né? O Jonathan Haidt, ele fala que a gente está no meio de uma geração ansiosa. É uma geração que nasceu conectada, que tem a internet, o smartphone, as redes sociais como lugar de convívio. Então, se eu tenho a internet, se eu tenho um smartphone e se eu já estou conectado numa rede social, eu tenho uma preocupação muito grande com essa geração, porque ela está de fato se tornando ansiosa, e isso é um outro tema. E essa mãe, como você bem pontuou, ela precisa também estar conectada, né? Vamos usar até o termo, né? Conectada com isso também, né? E quando você, na sua condição hoje, né, de adultos enquanto filhos, e quando você olha para essas mulheres que hoje estão vivendo a maternidade, né, com filhos nascidos agora, nos últimos anos, primeira infância, segunda infância, adolescentes, então vivem de fato um movimento muito diferente. Sim, um movimento muito diferente. Quando eu olho para minha mãe, que me criou na década de 70, 80, e quando a gente vai para esse lugar de 70, 80 e vê o que estava acontecendo lá, que haviam muitas dificuldades também, né? Porque ela me chamava pelo grito, ela me gritava, né, para me chamar, mas enfim, quando eu estava na rua. Exatamente. É diferente. Muito.
né, a forma de chamar para vir para perto. Sim. Ela gritava, vem para casa. Sim. Hoje não. Hoje, às vezes, eu não consigo chamar ele para vir para casa. Às vezes ele já está dentro de casa, mas não está em casa. Exatamente. E aí é curioso e isso é importante. E aí, falando de filhos, e aí eu já vou te levar para uma outra provocação, como é que é cuidar dos filhos sem abandonar a si própria? Eu vejo hoje assim que cuidar dos filhos sem se abandonar é você dar qualidade para o filho. Porque quando você se cuida, quando você se olha e você tem essa perspectiva de autocuidado, de autoestima elevada, né, de que você precisa se posicionar também para isso, você está trazendo uma qualidade até para o teu próprio filho. Sim. Né? Porque você vai se olhar e o teu filho também te olha nisso. O teu filho também olha para você da forma com que você lidar com você mesma, a forma com que você se porta, né? Como que você se cuida, como é a tua autoestima, né? Vamos trazer para minha área. Poxa, eu cuido da minha beleza, eu cuido do meu cabelo, eu cuido das minhas unhas, eu frequento um salão de beleza, vamos dizer assim. Né? Não só isso, mas também a nossa saúde. Poxa, eu estou sempre no médico, né? Visita periódica. Estou sempre olhando esse lado. O teu filho também está olhando isso. Alimentação, exercício físico. Né? Hoje é um grande desafio para mim, hoje, conciliar tudo isso dentro da minha vida, mas eu tento permanecer fazendo. Então, quando você insiste, né, em se cuidar e olhar para você mesma, dentro do que você está falando, você está dando para o seu filho um norte. Sim. Né? Você está pontuando, olha, tá aqui, nas entrelinhas, né? Filho, olha só, a gente não cuida só do que você estuda, não, a gente cuida, né, da sua autoestima, da sua vestimenta, né, o autocuidado, exercício físico, alimentação. Você faz porque você sabe que é bom. Né? O filho está entendendo isso. Né? Então, acho que isso... Dentro dessa perspectiva, e aí quando eu volto para aquela palavra que você usou, né, da totalidade, aplicar esse conceito na perspectiva de que o outro perceba isso, né? Existe, né, essa totalidade, essa integralidade, sim. E a importância de cada coisa e como eu assim as faço. Sim, no seu tempo, né? Isso, lógico, né? No seu tempo. Não, o tempo agora é da refeição, como eu vou fazer a refeição. O tempo agora é de me exercitar, como eu vou me exercitar. O tempo agora é de cuidar do médico, como eu vou fazer o cuidado médico. Então é nesses tempos mesmo, lógico, que isso é pulverizado ao longo de um ano, vamos assim dizer. Né? Que se a gente colocar um ano como meta para fazer e executar essas tarefas, a gente vai programando tudo isso, organizando, dando as prioridades, como você assim bem falou, porque para cada um, no seu devido tempo e no seu devido, na sua devida cronologia, precisa ali de um devido cuidado. E é muito importante quando você traz isso e coloca isso como uma referência para tirar essa coisa da culpa. Exatamente. Porque senão pode trazer esse peso de culpa. Se sentir culpada até mesmo por estar se cuidando. Às vezes até entra nesse lugar. Né? Porque, poxa, mas eu vou estar me cuidando, vou estar numa academia, vou estar roubando o tempo do meu filho. Não. Você está se cuidando porque você precisa dar saúde para você e para o seu filho, né? Vamos dizer. Para o seu próprio casamento em si, né? O seu relacionamento ali. Sim. Saúde partindo de mim para que eu reverbere saúde nas relações, nessa relação mais próxima, que é essa saúde do ambiente familiar, né? E compreender que essa questão do autocuidado não é egoísmo. Não é egoísmo. Isso é uma necessidade. É um ato de amor, né? Sim. É um ato de amor. Isso. Nos meus últimos cuidados em espaço de terapia, as reflexões que são conduzidas para esse olhar, né, mais aberto, ampliando esse olhar desse autocuidado. Se a mulher já está naquele espaço da psicoterapia, ela já está cuidando de alguma coisa. Mas tem outras coisas que precisam ser cuidadas justamente por conta dessa coisa do cuidado que eu preciso ter
com os outros Sim. que estão ao meu redor. E você tem... E vai refletir, né? Sim, reverbera em tudo. Você reflete. tem cuidados com outras pessoas na sua prática profissional. Você cuida de pessoas Sim. no espaço eclesiástico. Sim. Você cuida dos que estão próximos a você no seu núcleo familiar. Então, esses cuidados vão requerer de você o autocuidado. Sim. Para que eu possa fazer as minhas entregas com qualidade, como você bem pontuou lá no início. Sim. Isso é bem importante. E não é egoísmo. Não. Não é. De jeito nenhum. E que haja esse entendimento. Eu preciso me cuidar no trato emocional, eu preciso cuidar do meu corpo físico, então eu preciso me alimentar bem, eu preciso dormir bem, eu preciso fazer atividades físicas, eu preciso ter bons relacionamentos, preciso atingir esse lugar, né, de saúde, de ter um corpo saudável. Não quer dizer assim que você é perfeito, né? Isso não é uma perfeição. Não. É você saber o lugar de cada coisa, né? O tempo para cada coisa. Você conseguir alcançar o teu objetivo, né, de uma forma leve, não porque você tem que fazer. Não é isso. Você vai conseguir por prazer. Né? Eu consegui concluir por prazer e isso está me fazendo bem. E se está me fazendo bem, vai reverberar lá em casa, né, no meu trabalho, vai atingir aí os meus ciclos, né? Sim, prazer. Acho que essa palavra é importante. Avançando, a gente vai falar agora disso mesmo, né? De autocuidado, vamos falar de bem-estar, até da própria estética em si, que é seu lugar de atuação aí principal, vamos assim dizer, apesar aí da sua transição, mas é um lugar onde você tem uma fala bastante importante. Como é que você enxerga essa relação, né, de autocuidado, autoestima e saúde emocional? Como é que é para você aí esses três conceitos, vamos assim dizer, autocuidado, autoestima, saúde emocional? A gente percebe, né, que esses três conceitos, eles estão ligadíssimos aí, né? Eles são ligados, porque eu não consigo ter um autocuidado se eu não tenho uma autoestima, né? Eu não consigo dar continuidade, eu não consigo evoluir com esses âmbitos se eu não estiver bem relacionada comigo mesmo. Sim. Né? Com esse autocuidado, a autoestima e a saúde emocional. A saúde emocional. É uma coisa atrelada à outra. Né? É como se é uma célula produzida que ela vai se juntando ali, né? Tá todas juntas. Tudo conectado. Caminhando junto, né? A saúde emocional. O que é a saúde emocional? Né? Você vai responder muito melhor do que eu sobre isso. Mas hoje eu vejo a saúde emocional como necessária. Entendendo que nem tudo é espiritual. Porque se confunde muito, Paulo. Sim. Se confunde muito com o espiritual isso. Então, assim, a saúde emocional hoje, ela está atrelada à sua autoestima e seu autocuidado, né? Porque vai reverberar nisso. Quando você entende que você tem um lugar de cuidado de si mesmo, você consegue um equilíbrio. Sim. Você consegue trazer para isso um valor dentro de você mesmo. Né? Então, você também, dentro da saúde emocional, você consegue dizer alguns nãos. Sim, né? Que são importantes. Que são importantes para que você permaneça. E se para tudo você diz sim, você se sabota. Sim. Literalmente você se sabota. Então e eu não estou dizendo isso sobre o outro, eu digo sobre você mesmo. Muitas vezes você vai dizer não para algumas vontades suas. Pô, eu não quero sair, não quero ir para academia, ou não quero estudar, vamos dizer assim. Tá tudo bem. Vou dizer isso para mim hoje, dentro da situação que eu vivo, eu penso, caramba, mas eu tô me sabotando. Já tô num caminho. Entendi. Entendeu? Sim. Eu já estou num caminho. Então, talvez eu vou me sabotar emocionalmente quando eu começo a olhar para mim e dizer, será que eu sou capaz mesmo? Porque muitas das vezes, assim, o desafio é tão grande que você olha e pensa, será que eu realmente sou capaz? Será que eu realmente vou alcançar o meu objetivo? Esse emocional está gritando ali dentro de você.
né? São talvez as raízes que estão ali brotando ali, tentando trazer você para um lugar de estagnação. E aí você precisa dizer, não, eu vou conseguir, eu me propus a isso. Existe um propósito. Existe... eu sou intencional naquilo que eu vou fazer. Sim. Existe isso. Então, eu acho que tá conectado, sabe? Esse autocuidado, né? A autoestima e a saúde emocional. A gente precisa... Não é perfeito, não é ser perfeito, não é isso. Mas a gente precisa se ouvir. A gente precisa se ouvir para poder continuar, né, e conseguir aí o nosso objetivo. É reconhecer isso, né? Essa conexão, como você assim trouxe, cuidar da saúde emocional, a gente já está falando de autocuidado. E quando a gente fala da autoestima, a gente está conectando um aspecto que precisa também ser observado no cuidado da saúde emocional. Então, assim, para além de ter que cuidar do corpo, da casa, da família, do trabalho, eu não posso negligenciar emoções. Eu preciso estar observando isso, como é que elas estão acontecendo em mim a partir de tudo aquilo que me estimula. Sim. O que me estimula, o que eu estou pensando de tudo isso e que emoções estão acontecendo, sim, como eu estou me comportando. Eu preciso observar tudo isso. Sim. Muitas das vezes nessa correria, nessa coisa do preciso fazer tudo, e às vezes tudo ao mesmo tempo agora, eu negligencio um aspecto que é muito importante, que são as minhas emoções e como elas estão impactando diretamente nos meus comportamentos. Sim. Por conta daquilo que de fato me estimulou, né? Nesse caminho do estímulo, do pensamento, da emoção e do comportamento. Então, assim, ir para esse lugar de autocuidado, né, de escuta, de fortalecimento interno, esse lugar é um lugar de ter que reconhecer que não estou dando conta, eu preciso de ir para um lugar onde eu vou ser ouvida, eu vou ser cuidada, eu vou buscar um fortalecimento, talvez eu preciso de alguma estratégia que eu ainda não consigo. Sim. Reconhecer isso também é muito importante para que possa avançar, para que possa evoluir, para que possa descobrir quem de fato eu sou, que mulher é essa que eu sou, aonde eu posso chegar, aonde eu fui e de onde eu preciso sair para poder chegar nesse outro lugar. Então, assim, quando você fala, às vezes eu penso que não vou dar conta, né? Mas quando eu iniciei, houve uma concordância, tem um propósito, então eu estou ali me dedicando para isso, eu tenho um empenho, eu vou ser constante nisso, eu preciso. Então, de mim requer muita coisa também, né? Sim, eu costumo dizer que às vezes a gente precisa voltar lá atrás. Qual foi a minha motivação para isso? Interessante. E aí você conecta, né? Naquele momento ali do cansaço, do estresse, da fadiga, né? Não, peraí, minha motivação foi essa, o propósito é esse, né? E continuar vai me fazer evoluir e alcançar o objetivo, né? Trazer à memória aquilo que ainda tem uma esperança aí, né? Não, tem isso aqui. Exatamente. Tem, isso me motivou há um tempo atrás, e é isso que vai continuar me motivando a chegar aonde de fato eu desejo chegar. Sim. Tem muita gente envolvida nisso, né? Além de você mesmo. Sim. E aí a gente está caminhando aqui para o nosso último bloco, e aí eu já queria falar de espiritualidade, de fé e do propósito, né? Como você bem falou lá no início de tudo. Como é que a espiritualidade pode ajudar as mulheres a enfrentarem momentos de dificuldade, momentos difíceis? Viviane, né, na sua experiência nesse lugar de eclesiástico, como é que você enxerga isso, né? Você tem aí um lugar de fala importante por conta, né, da sua experiência com esses grupos, com a sua formação também. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Para mim, assim, a espiritualidade, estar ali, para mim, estar conectada ao corpo,
e não só isso, assim, as minhas experiências, né, com o próprio Deus, elas me trazem, assim, para o lugar de resgate, sabe? E eu percebo isso dentro da rede, né, de mulheres, dentro do convívio, que a gente não é como se a gente não vou conseguir enxergar um propósito se eu não estiver conectada a isso, sabe? Uhum. Ao tempo com Deus mesmo, à intimidade com Deus. Uhum. E aí eu volto um pouquinho lá atrás na nossa pergunta sobre identidade e essência. Ok. Porque a espiritualidade, ela está relacionada a isso. A nossa essência, aquilo que Deus nos formou para ser. Quando eu falo que esse lugar de resgate é o lugar de você reconhecer que quando você foi formado, a essência é dele. Foi ele quem depositou na sua vida. Então não existe uma mulher que não tenha propósito. Existe. Existe a mulher que ainda não encontrou o seu propósito. Sim. Né? Não existe a mulher que não seja capaz, aquela que ele não vai falar nada e não vai se revelar. Existe a mulher que ainda não parou para ouvir Deus. Eu vou contar um pedacinho de um... Pode contar? Claro. Eu tinha mais ou menos 3 anos de idade e meu pai foi embora de casa. E eu era muito pequena, né? Então, assim, eu não me lembro desse fato. Eu só me lembro de um fato. Que o meu pai, quando ele ia visitar a mim e o meu irmão, o mais velho, eu me escondia debaixo da cama. Eu não conseguia ter acesso ao meu pai, porque para mim, mesmo sendo tão pequena, foi um trauma muito grande. E quando eu comecei a me lembrar muito disso, há uns anos atrás, o Senhor, ele falou algo muito forte para mim. Ele falou assim, enquanto eu estiver te procurando e você permanecer escondida debaixo da cama, você não vai entender o que é ser pai. O pai que eu quero ser para você. E eu já era convertida, eu já estava na igreja. E ali eu comecei a chorar e eu falei assim, Senhor, eu quero viver essa experiência paterna. Eu quero ter esse pai presente. Eu quero poder acessar o colo desse pai. Uau. Sabe? Uhum. Eu quero poder sentir o afago desse pai. E eu trago isso, Paulo, porque muitas vezes, muitas mulheres que vivem tantas demandas e que pensam assim, eu não tô sentindo nada, eu não tô percebendo nada do que Deus está fazendo. Muitas vezes é porque a gente não para ouvir o que Ele tem para dizer, sabe? Você faz as coisas e permanece fazendo escondida. Uhum. Porque você acha que esse pai, ele não vai te dar um ouvido de acesso. Uhum. Para que você se abra, para que você chore as suas dores, para que você fale dos seus planos, dos seus sonhos. Uhum. Sabe? Então, assim, hoje, como mulher, eu entendo que o meu lugar é na dependência dele. É nesse colo, é nesse abraço, sabe? Poder viver essa intimidade com ele traz para mim uma conotação muito forte. Traz algo que eu não posso negociar. Então, quando eu falo, é o meu resgate, ele é o meu resgate. Uhum. Ele me tirou dali, do lugar de estar escondida e achar que eu não tinha acesso. Uhum. Sabe? Interessante a sua experiência, né? E a forma de como se reconhece na sua experiência. E eu acho que isso traz aí, né, é a sua experiência, né? Mas reconhecer, eu acho que isso é importante, né? Reconhecer isso, enfrentar isso, mas reconhecendo isso, né? Que há uma identidade e um propósito, né? Isso é importante. Como é que é para você como é que qual é a leitura que você faz dessa importância? Você trouxe a sua experiência, né? Mas há uma importância em reconhecer identidade e propósito. Como é que é para você? Claro que há. Há essa importância porque a partir do momento que você reconhece a sua identidade de filha, daquela que ele separou, daquela que ele tem esse propósito, você se posiciona para isso. Você é intencional na sua fala, você é intencional nos seus projetos. Até isso virou uma chave na minha vida. Uhum.
Porque era como se ele dissesse assim para mim: eu quero que você seja intencional. Eu não quero que você repita, eu quero que você seja intencional na sua fala, no seu comportamento, naquilo que você vai fazer, naquilo que eu vou colocar na tua mão. Eu quero que você seja intencional. Onde você quer chegar com tudo isso? Dentro do propósito. No coração de quem que você vai acessar, né, a tua fala, a tua voz, a tua oração, sabe? A tua intercessão. Então, essa identidade que Deus nos traz, não tem como desconectar isso. Não tem como você dizer assim, não, isso aqui é uma coisa, isso... Não tem como. Porque quando eu olho hoje para a minha vida, eu vejo todo o propósito de Deus sendo cumprido a partir da obediência. A partir de você olhar e ser sensível a essa voz e entender. Eu preciso entender que o melhor é dele. É a partir dele. Entendi. E é interessante, né? Quando a gente vai para esse lugar, né, da fé e do quanto isso tem um significado e o quanto isso fortalece, né, essa mulher que faz essa conexão, né? Porque a gente está falando de espiritualidade, fé e propósito. E quando a gente chega nesse lugar, entendendo isso como um fator, né, como uma esfera de suma importância, e eu volto a falar, né, a sua experiência de você reconhecer essa paternidade e a consequência disso é reconhecer essa sua identidade e o propósito que há nisso tudo, isso é de suma importância, e o quanto isso fortalece, né, quando essa mulher chega num espaço de cuidado, né, do cuidado que você dá, do cuidado que um profissional da psicologia pode dar também, né, o quanto isso fortalece mesmo, né, isso apoia muito, isso é de extrema importância. Eu queria que você deixasse uma mensagem, por favor, Viviane, que estão nos assistindo, que estão se sentindo sobrecarregadas. Eu quero dizer algo para você, mulher, que está aqui nos assistindo. Você não precisa carregar tudo sozinha. Existe uma forma mais leve de você viver e existir. E essa forma começa quando você permite olhar para si mesma. E eu digo isso para você com a convicção de quem já viveu muitas situações difíceis, situações em que eu achava que não ia ter jeito, que não teria solução, que eu não conseguiria sobreviver a tudo aquilo. Mas existe esse lugar onde você pode confiar e você pode se colocar e olhar para si mesma e conseguir entender que a sua identidade ela é importante, que a sua vida ela é importante, que o seu pensamento, as suas emoções, elas são importantes. Então você não se sabotar vai para esse lugar de cuidado. Hoje nós falamos sobre as múltiplas demandas da mulher contemporânea, como ela enfrenta o trabalho, como ela enfrenta a família, a aparência, e como ela cuida da saúde emocional dela, da espiritualidade e da própria identidade dela. A nossa conversa hoje, ela caminhou nesses lugares e da importância que há do autocuidado, da autoestima, da saúde emocional, como ela percebe tudo isso. Se você que nos ouve hoje e se sente assim um pouco ansiosa, entristecida, culpada, achando que não está dando conta, que as coisas estão difíceis, pesadas, que é uma sobrecarga, tenha coragem, não se sinta culpada, busque ajuda. A psicoterapia é um lugar de fala, de escuta, de busca desse autocuidado, de fortalecimento da sua saúde emocional, na busca de vínculos saudáveis, de reestruturação da sua saúde emocional. Viviane, eu queria te agradecer por compartilhar tudo isso, né? Toda a sua experiência, toda a sua vivência, todo esse futuro que está projetado aí, né? Uma futura profissional de psicologia, por compartilhar tudo isso. Foi um prazer estar com você nessa tarde.
Tá bom? Muito obrigado. Você é muito bem-vinda aqui nesse lugar. Eu que agradeço. Obrigada pelo seu carinho, pelo acolhimento. Eu creio que eu volto aqui mais vezes para poder falar de uma outra fase. Que assim possa acontecer. Obrigado, Viviane. E se essa conversa ela fez sentido para você, compartilha ela com as suas amigas, pessoas que você acredita que precisam ouvir todas essas reflexões. Além de compartilhar, ativa aí as notificações para que você possa, num momento oportuno, estar participando conosco de mais um episódio de Conversa com Paulo.